Abra a sua Bíblia, carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5. Versículo de número 22 e 23. Versículo de número 22, de número 23, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Bem, essa é a palavra que nós estaremos aqui conversando nesta noite. Já há 2 dias, esse é o terceiro que estamos falando um pouco sobre o fruto do Espírito. A maratona de estudo, na verdade, veio falando sobre os dons espirituais, que é os dons do Espírito. Depois falamos sobre os dons ministeriais, que é os dons concedidos por Cristo. E agora estamos falando sobre o fruto do Espírito, isso mesmo, o fruto do Espírito, que nos caracteriza ou também associa muito à aparência que nós temos com Cristo Jesus. E falamos um pouco, irmãos, já há alguns dias sobre o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. E falta nós conversarmos algumas coisas sobre mansidão, domínio próprio ou temperança, como nós podemos aí verificar de acordo com a sua tradução bíblica, mas o objetivo é conversarmos sobre essas qualidades que o fruto nos dá quando recebemos a semente que é a palavra do Senhor. Amém? Observa que Paulo, ele fala aos Gálatas de uma forma clara, em separação de quem é carnal e de quem é espiritual. E a carnalidade, ela pode chegar à vida de um crente, de um servo, quando ele deixa de praticar a palavra do Senhor. Nós, irmãos, somos vistos como espirituais quando a nossa vida está pautada na palavra do Senhor. A prática é quem define quem nós somos no reino. Por isso você vai ver Jesus Cristo, quando ele fala da palavra do Senhor, e ele associa que a quem pratica firma a casa na rocha, e quem não a pratica firma a casa na areia. Tiago fala que aquele que não pratica a palavra do Senhor, que aquele que não põe em prática a palavra do Senhor, pode ter a certeza que ele é assemelhado ao cidadão que olha ao espelho e logo ele esquece a sua face, ele esquece a sua aparência. E a prática da palavra é que verdadeiramente nos define quem nós somos em Cristo Jesus. Observa que o fruto é o resultado de tudo isso. Quando estávamos conversando semana passada, falamos da importância da prática deste resultado, pois se a palavra é semeada em nossa vida, e se nós somos a boa terra que Jesus diz quem somos, logo demonstraremos através do fruto do Espírito. E a mansidão, irmãos, ela vai ser caracterizada por um ato de moderação. Ela é associada à força, à coragem, mas à moderação. Este equilíbrio precisa ser evidenciado na igreja. O equilíbrio da mansidão
nós vamos ver em um servo do Senhor, por nome Moisés, era um homem manso, mais manso da terra, quando Deus coloca-o para direcionar o povo. São qualidades que precisa aflorar em nós. Jesus, uma certa feita, ele vai dizer que nós devemos aprender nele, que é manso e humilde de coração. A verdade é, irmãos, que a mansidão, ela aparece com uma forma precisa de humildade, de simplicidade, submeter-se ao que for preciso. E é importante nós colocarmos isso sobre a nossa vida. Você, igreja de Deus que está me escutando, a mansidão precisa aparecer em nossas vidas de uma forma clara, porque quem é manso, ele atrai pessoas. Uma pessoa mansa, ela traz para perto de si, pois uma pessoa mansa, ela tem a qualificação do Espírito. E é interessante demais que nós podemos observar que Paulo vai escrever a Timóteo, que ele escreve aos Coríntios, a importância da mansidão. Essa característica fundamental, importante, Pedro também escreve. E o que eu quero dizer aos irmãos, se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1. Paulo diz: além disso, eu, Paulo, rogo-vos pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente e ousado para convosco. Paulo, ele estava afirmando à igreja que nós precisamos ter a mansidão, a benignidade, que é o ato de bondade, que Cristo exerceu, e agora nós precisamos exercer. Você vê que essa qualidade do fruto é tão importante, porque Cristo demonstrou ela. E ele continua dizendo que quando esteve presente entre a igreja, ele foi humilde, ele foi equilibrado, ele soube de certa forma apresentar as características de Cristo à igreja, a fim de que ela viesse dar continuidade. E o que eu quero vos dizer aqui nesta noite, você que acompanha essa live, que a humildade ainda, ela precede a honra. Não mudou a forma como que vem causionando as coisas em vidas de pessoas humildes, não mudou. E é a verdade que precisa ser pregada. A igreja esboça a humildade do caráter de Cristo que há na sua vida. Quando Pedro, Tiago vão dizer que Deus, ele dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos, ele está dizendo de uma característica que atrai a Deus, de uma característica que se submete quando é preciso. E a igreja que tem a qualidade do fruto de mansidão, ela tem a capacidade de transmitir Cristo nos momentos mais caóticos que a vida pode apresentar. E o que eu quero vos dizer nessa noite é para que você continue na mesma qualidade que Cristo colocou, depositou, te enviou, te colocou aonde quer que seja. A humildade é quem falará que Cristo habita sobre a tua vida. Irmãos, Paulo também fala a Timóteo, e quando ele fala a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, ele fala a Timóteo, capítulo 2, Segunda Timóteo capítulo 2, versículo de número 25. Ele diz: instruindo com mansidão os que resistem. Porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Vou continuar lendo. E tornem a despertar
desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Paulo, ele orienta a Timóteo a passar à igreja que convém que nós venhamos ser manso, apto para ensinar, sofredor, e instruindo com mansidão. Essa mansidão é a qualidade do Espírito, qualidade do fruto que aparece em nossas vidas. Devemos ser aptos, devemos estar de prontidão ao sofrimento sem mudar a característica, sem mudar o pensamento, sem mudar quem nós somos verdadeiro em Cristo Jesus, porque tem muitas pessoas, irmãos, que quando sofre, quando passa por dificuldade, quando o aperto vem ao encontro, a mansidão vai embora, a qualidade do Espírito vai embora, a capacidade que o Espírito nos deu, nós deixamos de lado, e o que Cristo ele quer de nós, é que independente da circunstância, nós venhamos ser manso. É muito fácil ser manso quando as coisas estão boas, é muito fácil ser manso quando tudo está bem. Agora nós precisamos ser manso e apto para ensinar quando vier o sofrimento, quando vier a dificuldade. A mansidão, ela aparece em nossas vidas nos momentos de dificuldade. E olha o que ele diz: é para instruir com mansidão aquele que resiste, aquele que está opondo a sua vida. É para ensinar com mansidão aquele que está em controvérsia. E isso, irmãos, é que nos mostra que verdadeiramente somos imitadores de Cristo. Porque Cristo, ele passou por tudo isso que a igreja foi orientada a passar. Oporam o ministério de Cristo. De certa forma, resistiram aos seus ensinamentos. Ele foi um sofredor, porque ele sofreu como homem, levou uma cruz pesada, derramou seu sangue. E nós precisamos tomar por base nisso, porque ele não mudou o seu comportamento, ele não mudou as suas atitudes, ele da mesma forma continuou humilde, da mesma forma ele continuou manso, ele ensinou que nele ainda o jugo é mais leve, o fardo ainda é mais leve, porque o fardo pesado ele levou, e isso, irmãos, nos anima, e isso nos fortalece. E o que eu quero dizer a você que me acompanha aí na sua casa, que Cristo tomou o fardo mais pesado, continua na sua mansidão, continua no seu equilíbrio, porque assim o adversário da nossa alma é confundido. Uma pessoa mansa é uma pessoa submissa, uma pessoa entregue. Submissão é você estar debaixo de uma missão. E essa missão comportamental que nos exige de nós que nós venhamos extrair tudo aquilo que a palavra nos desafia, vai ao encontro da nossa natureza, vai ao encontro da nossa alma, para combater qualquer força que o pecado tende a aflorar na alma do homem, mas aquele que deixa a semente chamada palavra dar o resultado do fruto, a mansidão aparece. Observa, irmãos, que Paulo ele fala isso, Pedro também vai falar em sua carta, lá no capítulo 3, versículo de número 15, capítulo 3, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há entre vós. Note que Pedro coloca agora a mansidão como um desafio,
porque nós devemos santificar-nos no nosso coração, estar preparado e responder às pessoas com mansidão e temor. Essa resposta, Paulo esclarece que precisa ser em embate com aqueles que nos resistem. E o que eu quero vos dizer nessa noite, que esse desafio é presente na vida do cristão, porque ao sairmos de casa, ao sairmos do culto, ao sairmos de um ambiente onde nós temos comunhão, como a família, amigos, nós vamos ter embates. No contexto do nosso dia, enfrentamos tribulações, enfrentamos dificuldade, enfrentamos lutas. E a resposta em combate a tudo isso é a mansidão e a humildade, que Pedro deixa bem claro. Assim nós santificamos, assim nós damos a clareza da razão daqueles que questionam aonde está a nossa esperança, pois a nossa esperança está na vinda de Jesus, está na volta de Cristo, a nossa esperança está na manifestação de Cristo, e essa manifestação que agora para nós é a segunda volta, onde Ele buscará a igreja, nos dará a esperança concretizada de que valeu a pena. Paulo, ele orienta aos coríntios, quando ele diz que se a nossa esperança estiver somente em Cristo aqui na terra, nós somos mais que miseráveis. E o que eu quero dizer aos irmãos, que em cima de tudo isso, nós devemos continuar com mansidão e tranquilidade, crendo que há poder da manifestação do fruto do Espírito em nós. A mansidão é importante. A mansidão denota o caráter de Cristo. Observa, lá em Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Versículo 3, que diz: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a face da terra. O capítulo 12 de Números, ele descreve um comportamento de Miriam, de Arão e de Moisés. O texto diz que Miriam questiona que Moisés havia se relacionado ali com uma mulher cuxita, questiona a Arão, e as palavras é o seguinte: Deus fala somente pela boca de Moisés, porventura não fala por nós, porventura não fala por ti, só falará pela boca de Moisés. E a verdade é que Deus intervém na causa, e a intervenção divina é chamá-los à tenda, e quando ele chama Arão, Moisés e Miriam, ele vai questionar dizendo: olha, com outros profetas eu falo por visões, eu falo por sonhos, mas com Moisés eu falo face a face, com Moisés eu falo tete a tete. A questão é tão importante, pois o texto vai frisar que Moisés é manso. Moisés tinha a plena consciência de que Miriam e Arão nos bastidores ali estavam questionando, rebeliando contra o ministério de Moisés. Eles estavam opondo a liderança de Moisés nos bastidores, e Moisés sabia, mas continuou manso. E é essa a orientação que Deus tem para mim e para você. Porque às vezes você vai saber de oposições,
Às vezes você vai saber de pessoas que não gostam de você, mas a sua postura, o seu caráter é em deixar que Deus trabalhe ao seu favor, sem perder o equilíbrio, sem perder a humildade, sem tratar com indiferença, porque o próprio Deus, a Bíblia diz que Ele aprove tratar a vida de Miriam, colocando lepra, afastando-a do arraial, porque pessoas que não entendem que Deus, Ele tem as suas formas de direcionar, para isso tem liderança, para isso tem pastor, para isso tem líderes de departamento. Deus designa conforme Ele quer, e assim nós devemos entender, irmãos. A Bíblia diz que Miriam ficou ali leprosa, no arraial, separado, e há situações que vêm sobre pessoas, sobre circunstâncias que nós entendemos que talvez não é resultado por falhas, mas também pode ser que seja. Miriam ficou leprosa, e foi ali Moisés clamar pela vida dela. Pois quem é cheio do Espírito Santo e o fruto entende que Deus nos coloca em momentos de intercessão, até mesmo em situações que se oporam à nossa vida. Isso é questões para pessoas tratadas no Espírito. Observa também que Paulo, ele deixa claro isso, no versículo 4, nós lemos aqui 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 1, mas ele fala ali no versículo 4, porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosos em Deus, para a destruição de fortalezas. O que ele está dizendo? Que o comportamento da igreja em relação àquilo que está se opondo, para tentar mudar a identidade, para tentar mudar a característica de Cristo, é combatido de forma espiritual, porque o inimigo, o adversário, Satanás, o tentador, ele quer fazer com que a igreja perca as suas qualidades espirituais. Qualidades espirituais, irmãos, é o fruto do Espírito. Como eu disse aos irmãos, os dons espirituais é fundamental para a edificação da igreja. Mas a aparência que nós temos, espiritualmente com Deus, com Cristo, está embasada dentro do fruto. Amém? Outra coisa importante, antes de nós falarmos de outra qualidade, é que Paulo, ele vai falar ali aos Gálatas, no capítulo 1 e no versículo de número 9, que diz: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Paulo, ele deixa claro que o evangelho, ele é imutável, ele não sofre sombra de dúvidas nem variações, ele é absoluto, ele é firme, é uma verdade perfeita, ela não se encaixa ao relativismo, não se encaixa a muitas verdades, não se encaixa aquilo que é subjetivo. O evangelho, ele é perfeito na sua natureza essencial, que é a pronúncia do próprio Deus ao homem, é a revelação da sua palavra, é a sua verdade absoluta. Então é por isso que nós vemos Paulo orientar aos irmãos da Galácia, que eles não poderiam ficar enganados e nem confundidos. Nada há mais certeza do que as boas novas de Cristo Jesus. É uma verdade absoluta e irrevogável. Observe, irmãos, que dentro do que eu falei aqui, sobre a qualidade do fruto chamada mansidão, aborda em nós questões que combatem a nossa natureza, mas também faz com que
através dessa manifestação, vidas venham ser alcançadas, vidas venham experimentar da transformação que Cristo proporciona. Então isso é importante para que, através da prática do fruto, nós possamos atrair pessoas ao Evangelho de Cristo. Outra qualidade importante está na temperança ou domínio próprio. E nós vamos ver que o domínio próprio, ele é atrelado à mansidão, mas ele tem uma qualidade que caminha para uma diferenciação, e isso se dá quando nós vemos ali uma fidelidade atrelada ao domínio próprio. A mansidão, como nós havíamos dito, é uma moderação, ela é atrelada à humildade, mas o domínio próprio é atrelado à fidelidade. O controle dos seus membros, o seu controle, espiritualmente dizendo, sabendo que a essência que Deus colocou em sua igreja, que é o Espírito. Paulo fala aos Efésios que nós fomos selados para o dia da redenção. E em cima de tudo isso, nós vemos que em nós é depositada uma essência, em nós é colocado uma qualidade, uma característica divinal, que precisa ser aperfeiçoada em nós, e precisamos ser fiéis a tudo aquilo que Cristo depositou sobre as nossas vidas. Irmãos, note que vemos essa fidelidade, que é um caminhar com o Espírito, é andar em Espírito. Paulo fala muito sobre isso, quando ele fala aos romanos, que devemos andar ao Espírito, que não há condenação para aqueles que estão em Espírito, não para aqueles que são carnais. Tudo isso precisa ser frisado sobre o domínio próprio, pois para andarmos em Espírito e escaparmos dos desejos carnais, precisamos ter o domínio e o controle sobre os nossos membros. Note que isso não vem só em atitudes físicas, atitudes que nós vemos fisicamente em resultado visível, mas aborda também um controle emocional. Esse controle emocional, que muitas das vezes ele precisa aparecer quando ninguém está vendo. O domínio próprio não é evidenciado em nossas vidas quando muitos nos observam, porque há tipos de pessoas que na frente de outros têm domínio, mas no secreto, na sua intimidade, quando ninguém está vendo, o domínio próprio deixa de aparecer sobre esta vida e passa a aparecer sobre ela as suas vontades. O domínio já não é mais próprio. O que domina-o é o pecado. E isso caracteriza pessoas escravizadas pelo pecado, porque o domínio próprio, ele exige de nós um controle do espírito. E uma coisa eu digo aos irmãos, pode parecer forte, mas é uma verdade: ou nós somos escravos de Cristo, ou nós somos escravos do pecado. Ou nós somos servos de Cristo, ou nós somos servos do pecado. E por isso o domínio próprio, ele é evidenciado quando ninguém observa a minha vida. Quando eu estou à noite mexendo no celular e na internet, eu esboço o meu domínio próprio. Quando eu estou no secreto, em intimidade, somente eu e o Senhor, eu vou mostrar quem governa a minha vida. O domínio próprio, ele aparece quando ninguém está te vendo. Ele aborda também uma submissão
domínios de votos, tanto espirituais e também conjugais. Sim, conjugais. O domínio próprio, ele é a preservação da essência. Todo aquele que deseja preservar a essência precisa dominar a si mesmo. Uma coisa eu digo aos irmãos: o diabo, ele sabe o potencial da igreja. Ele saiu da eternidade, aonde ele foi criado pelo Senhor. O próprio Cristo depositou sobre nós o acesso. Paulo diz que ele nos entronizou nos lugares celestiais através do seu sacrifício. O único que pode intervir nesse acesso sou eu e você. E o domínio próprio, ele vai caracterizar esta questão. Ele fala muito do livre-arbítrio, pois o domínio próprio é o controle e a decisão que nós temos em Cristo, em servi-lo, ao direito de escolha do serviço a Cristo ou serviço à minha vontade. O domínio próprio, ele enfatiza quem verdadeiramente a gente está servindo. Meus irmãos, observa que isso é dito lá em 1 Coríntios capítulo 7. Primeira Coríntios capítulo 7, vamos ler somente o versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Vou continuar lendo. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso é característica de quem não tem o domínio próprio, porque essa qualidade do Espírito, o que aparece agora é o comportamento de Cristo em mim, e não as qualidades ou os desejos que eu tenho de mim mesmo. E isso enfatiza, irmãos, como eu disse, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, irmãos, ele é visto com o direito de escolha até o ponto de decisão. Quando parte do ponto de decisão entre o servir a Deus e o servir as minhas vontades, já se desvincula esse livre-arbítrio. Já não faço mais o que eu quero, eu faço o que Cristo tem para mim. Já não faço como quero, eu faço o que Cristo desejou para mim. E o domínio próprio, ele é como a bússola para regularizar a essência depositada dentro do meu ser. Ele é o controle do ego, é a submissão ao Espírito. É importante, irmãos, nós frisarmos aqui que o domínio próprio, ele precisa aparecer sobre a vida de muitos. O domínio próprio, ele precisa ser evidenciado. O fruto são qualidades importantes, porque mostra-nos verdadeiramente se estamos praticando a palavra do Senhor, se estamos vivenciando o evangelho do reino. E neste culto de ensinamento, é importante nós colocarmos agora como prioridade sobre a nossa vida e ver qual qualidade do fruto não está aparecendo em nós. Qual qualidade do fruto precisa aparecer em nós? Pois dessa forma é a garantia de que vamos herdar o reino de Deus, de que vamos em busca ao comportamento que Cristo deseja para a tua igreja. Uma questão importante que nós precisamos guardar no nosso coração é que Jesus, ele vai buscar uma igreja pronta, uma igreja preparada, não uma igreja que ainda está a se preparar. Quem se lembra, irmãos, de Esther Vasti ou de Vasti?
Pode observar que quando o rei Assuero vai chamá-la, ela não está pronta e não aceita o convite do rei, pelo fato de que o próprio rei vai chamar uma preparada chamada Esther. Ela se banha, ela se qualifica, ela usa dos perfumes da santificação que a igreja precisa utilizar, para que quando se apresentar à face do rei, está preparada para herdar a eternidade. E eu acho lindo que as mulheres na Bíblia, de certa forma, alguns livros que relatam as mulheres, falam de fases da igreja. Você vê quando ali Boaz chama Ruth, fala do estado de relacionamento da igreja, ou o chamado da igreja pelo seu Senhor. Quando Salomão se relaciona com Sulamita em Cantares, aponta para o relacionamento que Cristo tem com a igreja. Já Esther já fala de um resultado celestial aonde a igreja já reina com o rei. E esses estados nós devemos observar que Esther estava preparada, por isso ela estava no palácio. Nós estamos no momento de campo como Sulamita, e o próprio rei, que no período era Salomão, ele se disfarçou de pastor para ir ao encontro, assim como Jesus foi ao encontro buscando a redenção da igreja. Se relacionou, mas depois levará para os palácios reais, para as mansões celestiais. Tudo isso nós precisamos do fruto. Nós precisamos da qualificação espiritual, que o fruto do Espírito apareça sobre a minha e a tua vida. Meus irmãos, sobre tudo isso, nós podemos ver que aquele que tem o domínio próprio, ele tem a autonomia, ele sabe quando a sua vontade precisa ser aniquilada para o Espírito aparecer sobre a tua vida. E isso é importante nós frisarmos também. Paulo fala na carta aos 1 Coríntios, seu capítulo 9, versículo 25. Que diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Paulo está falando, na verdade, no contexto aqui, da luta que o atleta tem para conquistar a sua coroa. Mas, na verdade, nós, como igreja, enfrentamos lutas para conquistar uma coroa. A diferença entre as coroas citadas por Paulo é que o atleta ele conquista uma coroa que perece, uma coroa momentânea. Mas a recompensa, a coroa da igreja, é uma coroa incorruptível, é uma coroa que não pode ser trocada por nada, é uma coroa que não pode ser substituída por nada, ela não é perecível, ela não é consumida pelas coisas aqui da terra, é uma coroa incorruptível, é uma coroa perfeita, é uma coroa que ela resiste e subsiste acima de todas as coisas. É importante nós termos o domínio próprio, para conquistarmos, para avançarmos e para permanecermos. Isso é importante porque tem muitos que conquistam, mas não permanecem. Tem alguns que avançam por um espaço de tempo, mas não permanecem. E a coroa que nós temos incorruptível em Cristo é resultado da permanência e do domínio próprio que nós demonstramos através do Espírito, do fruto do Espírito sobre as nossas vidas. O que nós conversamos aqui nessa noite, irmãos, é fundamental para que nós venhamos obter a nossa salvação. Culto de ensinamento é isso,
Nós precisamos trazer a clareza do Evangelho para a nossa vida. O que Cristo quer de nós. O momento está difícil, irmãos, e há muitas vidas morrendo, muitos morrendo sem a salvação, muitos que até conheceram a presença, o Evangelho de Cristo, mas deixou escapar a oportunidade de herdar a vida eterna, por falta de conhecimento, por falta de interesse, por falta da prática da palavra. E isso é importante em nós frisarmos, irmãos, que o que Cristo Ele quer de nós, o que a palavra exige de nós, é fundamental nós rompermos em fé, é fundamental nós preservarmos essa aliança. Eu costumo dizer, Cristo morreu por nós, mas o Espírito continua agindo em nós e através de nós. E para que esta ação venha a ser permanente na minha e na tua vida, precisamos perseverar, precisamos praticar o fruto do Espírito, precisamos estar em verdade e viver nesta verdade. Quando Jesus ele fala do semeador que saiu a semear, ele semeou em terras diferentes, somente na terra boa frutificou, e esse fruto ele vai ser cobrado. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. João Batista pregou que o machado já estava sobre a raiz. Você observa que Jesus, quando não viu o fruto na figueira, ele amaldiçoou, porque precisamos exercer o fruto, é o resultado, se nós entendemos verdadeiramente a palavra do Senhor, é o resultado se verdadeiramente praticamos a palavra do Senhor. Precisamos ter o fruto. Então fique com essa palavra no teu coração, fique com esse ensinamento para a tua vida. Falamos aqui sobre o fruto do Espírito, e ele é essencial para que você venha herdar a vida eterna. O sumo sacerdote, ele entrava no Santo do Santo, e na borda da sua vestimenta havia uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã. E tinia-se, o sino ia tinir de acordo com o fruto batendo sobre a campainha. E isso resultava que o sumo sacerdote estava vivo. Mas o que nota é que o Espírito já está se apresentando como ele seria, como a igreja, pois a Bíblia diz que nós somos o sacerdócio real, a nação eleita, o povo adquirido de Deus. Se nós somos o sacerdócio hoje, o sumo sacerdote é Cristo, mas ele deixou essas qualidades do Espírito, a campainha representando o dom e a romã representando o fruto, que precisava estar na nossa roupagem, quando nós fôssemos adorar ao Senhor, apresentar ao Senhor. E essa adoração hoje não é somente no templo. Jesus fala à mulher samaritana que chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Em contrapartida agora, o fruto do Espírito, o dom espiritual, ele é apresentado aonde você for, aonde você pisar, precisa aparecer essa campainha e essa romã. Então, pratique essa palavra, viva essa palavra, e é certeza, irmão, que você estará em caminho à eternidade, estará em caminho com Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Fique com essa palavra.